nós falamos em monografia, ensaio, artigo científico, né? São todas produções acadêmicas. Quando eu faço uma produção acadêmica, eu preciso me ater à linguagem. Eu utilizo nessas produções uma linguagem que a gente chama de linguagem científica. Eu não posso usar a minha linguagem do dia a dia num texto científico. Ela tem algumas características, algumas especificidades que eu tenho que seguir. Por exemplo, a linguagem científica ela vai usar frases curtas, frases pequenas, para não se estender muito. Então, pequenas frases, uma linguagem objetiva, é uma escrita simples e clara. Na linguagem científica, num artigo científico, numa monografia, eu não posso usar palavras com duplo sentido. Eu preciso usar a palavra no seu sentido literal, no seu sentido real, tá? Eu não posso colocar a minha opinião no artigo científico, numa monografia, a menos que seja um outro texto que me peça. Mas numa monografia, num artigo científico ou no ensaio, a linguagem utilizada é sem a minha opinião. Eu não posso expressar a minha opinião. Tá? Então, isso é básico. Se a pessoa está escrevendo um texto científico, ela está escrevendo tanto que para o meio acadêmico compreender, tanto para uma outra pessoa que for leiga, que tiver acesso. Então, eu tenho que ter isso em mente quando eu for escrever. Por isso que a minha linguagem ela tem que ser uma linguagem formal, né? Mas ela tem que ficar no meio termo, tá? Então, ela tem que ser objetiva, com frases curtas e simples, as palavras só com sentido literal, né? Não posso dar dupla interpretação, e uma linguagem simples e clara, uma escrita simples e clara, e sem opinião pessoal do autor. É um texto científico e, como tal, deve ser colocado. Eu vou pegar um assunto, né? Vou escolher um assunto, definir e vou descrever sobre ele. Então, eu tenho que ter uma opinião, uma fala que seja formal, certo? Existem, a pesquisa é um recurso muito utilizado. A gente vê pesquisa para todo lado, né? Pesquisa de opinião, na época de eleição, a gente vê as pesquisas sobre os candidatos. Então, pesquisa é um método muito utilizado em várias áreas, né? E na educação não é diferente. Então, a gente tem 3 tipos de pesquisa que a gente utiliza. A gente tem a exploratória, a descritiva e a explicativa, tá? A exploratória, o que acontece? É um tema, não tem muita coisa escrita sobre ele, então a pesquisa exploratória é uma pesquisa inicial sobre um determinado assunto. Ainda não foi feita uma pesquisa sobre ele, então é uma pesquisa inicial. O próprio nome já fala, exploratória, de explorar. Ela vai explorar sobre determinado assunto, certo? A descritiva, ela vai descrever algum fato, algum fenômeno que está acontecendo, mas sem manipular, sem mexer com eles. A pesquisa descritiva, ela se atém apenas a descrever o assunto, tá? Sem manipular, sem mexer com nada, só descrever. E a explicativa, ela vai aprofundar determinado assunto para poder explicar as causas daquilo que aconteceu. Então, ela vai mais fundo mesmo em determinado acontecimento, tá? É a explicativa. Aí, dali, vai surgir um novo conhecimento científico, porque ela vai se aprofundar e explicar determinado fenômeno. São os 3 tipos de pesquisas mais comuns que a gente tem, então. Retomando. A exploratória é um estudo inicial sobre determinado assunto. A gente lembra do explorar, ela vai explorar um determinado assunto. A descritiva, ela simplesmente vai descrever determinado fenômeno ou fato. Ela não manipula dado, ela não manipula nada, ela só descreve aquilo que aconteceu. E a explicativa, ela vai mais profundamente num determinado assunto e ela vai explicar as causas daquele assunto. Tá? Uma outra coisa que a gente vê muito na questão dos métodos da pesquisa é a questão das citações. Quando a gente vai escrever um texto científico, elas sempre estão presentes. Porque, igual eu falei, por mais que um texto seja autoral, nada me impede de colocar citações de uma outra pessoa. Porque quando eu vou construir um texto científico, eu leio vários autores, eu busco em várias fontes, então eu posso citar esse autor. O que é importante quando eu coloco citação de um outro autor no meu texto para que não gere plágio? Ele tem que aparecer lá nas referências. Todo texto científico que você faz, aluno,
Se você coloca uma citação de um outro autor, ele vai ter que aparecer nas suas referências, porque senão pode ser considerado plágio. Eu não posso me apropriar da fala do outro sem dar a ele o crédito devido, tá? Citação. A gente tem a direta curta. O que é uma citação direta curta? É quando a gente transcreve a fala do autor literalmente. A gente copia o que o autor falou no texto original. Essa citação direta curta, ela vem normalmente com menos de 3 linhas e ela aparece no corpo do texto e normalmente entre aspas, tá? É a citação direta curta. A citação direta longa, ela também é a transcrição literal da fala do autor, tá? A gente copia exatamente da forma que o autor falou, mas ela tem mais de 3 linhas, e é aquela que a gente vê no texto, ela fica recuadinha para o lado, assim, um quadradinho para o lado, normalmente para o lado direito, ela recua e fica no ladinho direito da folha. Essa é a citação direta longa, tá? A citação direta, tanto a curta quanto a longa, elas são então o quê? A cópia literal da fala do autor. A citação direta curta, entre aspas, a citação direta longa, recuada. A citação indireta, a gente coloca a ideia do autor, mas a gente não transcreve literalmente o que ele falou. É aquela que aparece assim, segundo fulano de tal, e aí a gente coloca o que ele pensou, tá? Essa é uma citação indireta. Eu coloco a ideia do autor, mas eu não coloco exatamente as palavras que ele disse. Ela não vem entre aspas e ela não vem recuada. Então, um texto que fala segundo fulano de tal, aí você põe a ideia do autor ali. E no finalzinho, você põe o nome e a data em que aconteceu isso. Isso é uma citação indireta, tá? E existe a citação de citação, que é quando você pega um autor que foi citado em outro autor. Normalmente aparece apude a palavra. Mas ela a gente não vai ver muito não, a gente vai ver mais essas outras 3 que eu já falei, tá? Citação direta curta, citação direta longa e citação indireta, tá? A curta, tanto a curta, a direta curta e a direta longa, citação literal, cópia literal das palavras do autor. A curta aparece entre aspas, a citação direta longa recuada tem mais de 4 linhas. A indireta, eu coloco a ideia do autor, mas sem usar exatamente as palavras dele. Eu posso dar uma mexida naquilo que o autor falou, colocar um pouquinho da minha ideia ali, mas eu tirei da ideia dele. Então, eu coloco no corpo, né, segundo ou de acordo, eu coloco no corpo do meu texto e no final vai aparecer o nome dele e o ano que eu tirei essa ideia, tá? Finalizando, existe uma coisa que a gente falou de projeto de pesquisa, de tipos de pesquisa, que é a ética em pesquisa. O que acontecia? Essa questão do conselho de ética, o conselhos de ética em pesquisa, eles surgiram depois da Segunda Guerra. Por quê? Durante a Segunda Guerra, o Hitler, né, e os seguidores, eles usaram os seres humanos como fonte de pesquisa, né? Eles fizeram várias pesquisas, remédio, até a questão das câmaras de gás foi pesquisa com seres humanos. Então, após a Segunda Guerra, surgiram os conselhos de ética em pesquisa. Então, todo tipo de pesquisa ela tem que passar pela aprovação desse conselho de ética, tá? Porque aí ele vai garantir o respeito à vida humana, né, o respeito à dignidade. A pesquisa ela só é realizada se é garantido que o ser humano não vai sofrer nenhum problema, não vai ser machucado de qualquer forma na pesquisa, tá? Que não vai colocar em risco a vida dos voluntários. Por exemplo, desenvolvimento, a gente em época de pandemia, né, o pessoal trabalhando para ver se consegue uma vacina contra o coronavírus, eles fazem teste em animais e depois eles vão para os testes em humanos. Esse teste humano é pesquisa. Então, para que ela aconteça, é necessário que exista a autorização do Conselho de Ética em Pesquisa, tá? E aí a gente encerra esse conteúdo. Eu espero ter ajudado, espero que vocês consigam fazer uso desses 2 videozinhos para o estudo de vocês e preparação para a prova. Bons estudos!